O Evangelho segundo São João. Naquele tempo, como era a preparação da Páscoa, para que não ficassem na cruz os corpos em dia de sábado, porque aquele dia de sábado era um grande dia, rogaram os judeus a Pilatos que lhes quebrassem os ossos das pernas e que os corpos fossem tirados. Vieram, pois, os soldados e quebraram os ossos das pernas do primeiro e do outro, que estavam crucificados com Cristo. Ao chegarem perto de Jesus, como viram que já estava morto, não lhe quebraram os ossos das pernas, mas um soldado lhe abriu o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que o viu deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que disse a verdade, para que também o creais. Essas coisas aconteceram, portanto, para que se cumprissem as palavras da Escritura: não lhe quebrareis os ossos alguns. E também diz em outro lugar a Escritura: verão aquele a quem transpassaram. Podem sentar-se. A epístola está tomada da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, a mim, o mínimo de todos os santos, foi dada a graça de anunciar entre os gentios as incompreensíveis riquezas do Cristo e de estabelecer a todos qual seja a economia do mistério escondido, desde o princípio dos séculos, em Deus, que criou todas as coisas. Agora, porém, os principados e potestades nos céus, na patenciência da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, segundo a determinação eterna que fez em Jesus Cristo, nosso Senhor, nele temos a liberdade e o acesso com a confiança pela fé que nele professamos. Por essa razão é que dobro o joelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a grande família que está no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda sejais fortalecidos em virtude segundo o homem interior, pelo Espírito, e o Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e fundados no amor, para que possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade desse mistério de Cristo, e conhecer também aquele amor de Cristo, que excede a toda ciência, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 7 de março, nós temos o dia de Santo Tomás de Aquino, o maior teólogo da Igreja Católica Apostólica Romana, podemos dizer, um dos maiores doutores da Igreja, mas, como esse dia acontece na primeira sexta-feira do mês, a liturgia permite que o padre escolha qual missa vai celebrar. E, em realidade, na quaresma nós temos 3 missas para escolher no dia de hoje. Ou a missa da féria, a missa própria do dia da quaresma, sexta-feira depois das cinzas, ou a festa do santo, ou a festa votiva da comemoração do Sagrado Coração de Nosso Senhor. Eu acho que se nós pegássemos um elevador e fôssemos até o céu só para perguntar para Santo Tomás, o maior doutor da igreja, qual missa corresponderia melhor para o dia de hoje, com certeza ele diria que é a missa do Sagrado Coração. Eu lembro que quando eu conheci a devoção às primeiras sextas-feiras do mês, e eu a vi sendo cumprida várias vezes, eu disse que bom seria algum dia poder fazer isso no Brasil. Hoje nós temos essa ocasião, uma ocasião muito feliz, e nós temos a oportunidade de rezar a missa do Sagrado Coração e começar esse apostolado tão digno, tão grande e tão importante para a salvação das nossas almas. Como a temática é o Sagrado Coração de Nosso Senhor, eu gostaria de trazer algumas palavras dos sumos pontífices Pio XI e Pio XII, que falaram da devoção ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo
Pio XII, na encíclica Aurietis Aquas, e Pio XI em Miserentissimus Redemptor. Depois eu posso passar para os senhores. Nessas duas encíclicas, os santos padres verdadeiros comentam essa tão grande devoção. Em primeiro lugar, lembremos, o objetivo final da devoção ao Sagrado Coração é o Verbo eterno. Nós adoramos a pessoa do Verbo eterno na natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Se nós pudéssemos voltar no tempo e entrar no Santo Sepulcro, no dia de Sábado Santo, poderíamos adorar a divindade mesmo diante de um corpo morto, porque a união da divindade com a natureza humana não foi somente com a alma, foi com a alma e o corpo. Assim como Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sua alma desceu aos infernos, como nós rezamos no credo, assim esteve repousando no Santo Sepulcro. Agora, se nós poderíamos fazer isso, como não fazer isso agora ao Sagrado Coração de nosso Senhor, vivo e glorioso eternamente, que está nos céus? Vejam as palavras de Pio XII, na encíclica Aurietis Aqua. Portanto, é necessário, neste argumento tão importante quanto delineado, ter sempre em mente que a verdade do simbolismo natural que reconcilia o coração físico de Jesus com a pessoa do Verbo, repousa toda ela na verdade primária da união hipostática, ou seja, a união das duas naturezas, humana e divina. Quem negasse isso, renovaria os erros condenados mais de uma vez pela Igreja, por serem contrários à unidade da pessoa de Cristo em duas naturezas íntegras e distintas. Deus, ao criar a natureza humana, diferenciou-a de todas as demais que possuem corpo, dotando essa natureza de inteligência e vontade. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, e o que nos faz ser assim é a nossa inteligência e a nossa vontade. Mas como nós não somos puro espírito, como é a alma, e como o homem não é somente alma, senão alma e corpo, essas duas grandes potências da nossa alma têm os seus reflexos no nosso corpo. A inteligência tem o seu reflexo no cérebro. Ela não reside ali, não vem dali, tem o seu reflexo ali. Não é o cérebro que pensa. O pensamento, a inteligência está na alma, que tem o seu reflexo no cérebro. Porque muitos ímpios dizem que como pode ser que existe alma, se quando alguém tem um problema no cérebro deixa de pensar? É como quem olha no espelho. Se eu quebrar o espelho, eu não desapareço? Simplesmente não posso ver o meu reflexo. Da mesma maneira, a vontade tem o seu reflexo em um órgão do nosso corpo, que é o coração. A vontade é a receptora da caridade sobrenatural. A caridade reside na vontade. Todas as coisas espirituais que têm o seu reflexo no órgão coração. Então vejam só, a vontade divina, o amor divino tem o seu reflexo no coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós adoramos verdadeiramente e absolutamente o coração de nosso Senhor. Não é uma adoração relativa, como nós podemos fazer ao Santo Sudário, que tem imagem do nosso Senhor, porque já não é Cristo, não é Ele, é uma imagem dele. Ou, diante de um crucifixo, nós podemos fazer uma adoração, mas é uma adoração relativa. Nós sabemos que não é Ele, mas o coração de nosso Senhor, e principalmente o coração eucarístico de nosso Senhor, para nós, por isso digo principalmente, é um objeto de adoração absoluta.
Continuando as palavras de Pio XII. É preciso entender bem que o motivo pelo qual a Igreja tributa ao coração do Divino Redentor o culto de idolatria é duplo. Como bem sabeis, veneráveis irmãos, Pio XII falando aos bispos, tal é o motivo. Primeiro, porque é comum também aos demais membros adoráveis do corpo de nosso Senhor, funda-se no fato de que, sendo o seu coração a parte nobilíssima da natureza humana, estar nele unido hipostaticamente à pessoa do Verbo de Deus. Portanto, deve-se tributar-lhe ao mesmo tempo o culto de adoração com que honra a Igreja a pessoa do próprio Filho de Deus encarnado. Trata-se, pois, de uma verdadeira fé católica, solenemente definida no Concílio Ecumênico de Éfeso e no Segundo Concílio de Constantinopla. Para completar e enriquecer o comentário ao dia de hoje, vamos ver as palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo disse a Santa Margarida Maria de Alacoque, aquela santa que teve a visão do Sagrado Coração. Então, diz Santa Margarida, descobrindo o seu divino coração, me disse, eis o coração que tanto amou os homens, que não poupou nada até esgotar-se e consumir-se, para lhes testemunhar seu amor, e por reconhecimento não recebe da maior parte deles senão ingratidões, com as suas irreverências e sacrilégios, e com a frieza e desprezo que tem para comigo na Eucaristia. Tu, falando com Santa Margarida, tu, pelo menos, dá-me essa satisfação de cumprir todas as suas ingratidões, quanto tu sejas capaz. Lembrando que Santa Margarida Maria de Alacoque viveu numa época, quem sabe, de grande turbulência para a Igreja, mas o mundo era católico. O mundo era cristão. E nosso Senhor já pedia reparação pelo seu Sagrado Coração. Que diremos no dia de hoje? Que já o mundo perdeu a fé e nós estamos já na apostasia universal. Então vejam, essas palavras não é somente para Santa Margarida Maria de Alacoque, é para cada um dos senhores, melhor dito, para cada um de nós. Nosso Senhor clama por essa ajuda. Sim, ajuda. Ele continua sendo muito humilde. A humildade não foi só aqui na terra. Glorioso, majestático, magnífico, mas humilde. Ele aceitou ser ajudado, como nós rezamos no dia de hoje, na Via Sacra, ser ajudado pelo Cireneu a carregar a sua cruz. E ele quer que nós consolemos o seu coração. Não porque ele possa se entristecer agora, porque a tristeza para Cristo já é impossível. Mas para que as almas se convertam, para que as almas voltem a Deus. E para isso, como todos nós estamos chamados a tal devoção, também começaremos aqui, na Capela do Sagrado Coração, o apostolado da oração, o apostolado da devoção ao Sagrado Coração de Nosso Senhor. E eu estive estudando o manual, e lembrem-se que essas coisas estão pensadas para uma situação normal da Igreja, onde poderiam aplicar-se superiores, diretores, zeladores, etc. Hoje, essa estrutura é muito difícil de conseguir. Mas o mesmo apostolado, que não é outra coisa do que ser um bom cristão, pode ser feito. No próximo domingo, nós faremos a bênção das fitas e a entrega das mesmas, para começar o apostolado, mesmo que ainda não tenhamos a organização que se pede no manual, porque, em realidade, muito dificilmente nós vamos conseguir fazer isso. Eu sou um padre que viajo muito. O manual exige um padre fixo. As orações, todas as devoções podem ser feitas no particular, que, fazendo parte do apostolado da oração,
concede-se mais indulgências. Então, se nós nos freamos com o começo do apostolado, por causa de, vamos chamar assim, a burocracia que envolve, que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa dentro de épocas normais, nós vamos perder essa ocasião. No próximo domingo eu vou falar um pouco mais extensamente sobre isso, mas para que os senhores entendam bem o que eu vou dizer do manual que nós entregamos, aqui o encarregado de fazer isso tem algumas cópias ainda. O manual começa com uma carta de Pio XII ao geral da Companhia de Jesus e diretor da Associação do Apostolado da Oração. A ocasião da carta é a aprovação de novos estatutos. Mas na carta fala-se muito do espírito do apostolado da oração. Para que serve? E no final, inclusive, Pio XII abre a possibilidade de adaptar-se às ocasiões, aos tempos. Então, nós podemos presumir uma organização perfeitamente como consta no livro? Eu acredito que não. Mas isso não nos impede de fazer pelo menos parte do que está pedido, para atender o pedido de nosso Senhor, para consolar o seu Sagrado Coração. E, começando esse apostolado, vamos fazer as 9 primeiras sextas-feiras do mês. Que lembrem-se, as promessas são magníficas. Nosso Senhor promete a Santa Margarida Maria que aqueles que fizerem nas devidas disposições as 9 primeiras sextas-feiras não morrerão impenitentes, não morrerão em sua inimizade e não morrerão sem os sacramentos. A promessa é grandíssima. Então, lembrem-se que para cumprir com essa devoção não é necessária a missa, é necessária a comunhão. A comunhão ela pode ser entregue, pode ser distribuída em qualquer dia do ano, fora Sexta-feira Santa e Sábado Santo, mas sempre dentro dos horários que pode ser celebrada a missa, que é desde a aurora até a 1 da tarde, e depois desde das 5 da tarde até as 8:30 da noite. Esses são os horários onde pode se distribuir a comunhão. Confissão. Vale a confissão 8 dias antes ou 8 dias depois da comunhão da primeira sexta-feira do mês. E por último, depois da missa, nós vamos ter uma catequese. Veio gente de outra cidade, entende-se que não possam ficar, mas eu gostaria muito que esperasse um pouco para que eu anotasse as pessoas que estão fazendo as 9 primeiras sextas-feiras, para ir levando um controle da quantidade de sextas-feiras, porque eu já tenho experiência nisso. Chega na quarta, quinta, quando chega na sexta, não sabe se é quinta, se é sexta ou se é sétima. Então, que tem uma constância de como vão o número das comunhões, para que tenham certeza de que cumpriram bem com a devoção. Aqui tem pessoas de São José. Lembre-se que a partir do próximo mês terá missa lá, toda sexta-feira do mês, durante 10, 11 ou 12 meses, para dar uma amplitude, porque se alguém começa tarde, tem alguns dias, tem alguns meses depois para terminar, e depois eu estarei fazendo a devoção em outros lugares, porque eu tomei como um propósito tentar fazer aqui no Brasil, em várias partes, durante vários anos, vou demorar muito, mas tentar fazer no Brasil, com que grande maioria dos fiéis do Brasil possam fazer essa tão grande devoção. Ave Maria Puríssima. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.